Olá pessoal, estamos aí de volta, né? Então é o seguinte, agora a gente vai aprender como fazer aí, né, a troca dos fragmentos utilizando o Bottom Navigation View, tá? Que é um componente bem legal aí que a gente utiliza bastante quando a gente cria aplicações aí para o Android, tá? Então a gente vai aprender como fazer isso agora, tá? Vamos lá. Então o que acontece, pessoal? O Bottom Navigation View, ele vai ficar, como o próprio nome diz, na parte de baixo aqui da nossa Activity, tá? Então a gente vai ter que criar esse componente aqui no layout da nossa main Activity, tá? Então vou aqui no Activity main XML, tá? Eu vou deixar, pessoal, os botões aqui em cima, tá? Porque serve aí para vocês depois como histórico aí, porque se você precisar fazer isso com um botão, fica aqui o histórico, tá? Mas depois a gente pode remover também para a gente ver como é que fica aí tudo. Vamos lá, então. Eu vou criar, pessoal, pode ser que depois do frame layout mesmo, né? A gente está usando relative layout, então o que define a posição não é exatamente a ordem que eu insiro as coisas aqui no arquivo de layout, né? Então a gente precisa aqui, olha, de um Bottom Navigation View, só que, olha só, eu estou chamando ele aqui, ele não está aparecendo, né? Então o que acontece? O Bottom Navigation View, ele não faz parte aqui, né, do SDK básico do Android. Então se eu quero usar o Bottom Navigation View, eu vou ter que importar a biblioteca que implementa esse componente, essa view nova aí, né? Um jeito fácil de fazer isso, pessoal, sem você ter que ficar editando aqui o Gradle, né? O build Gradle aqui, porque você pode chegar aqui e pode fazer a inserção aqui, né? Você vem aqui, aí coloca implementation tal e coloca ali o caminho. Então é importante você saber disso, né? Mas tem jeito mais prático aí, tá? Então como que eu gosto de fazer? Eu venho, né? Aqui no nosso design e eu vou procurar aqui, ó, pelo Bottom Navigation View, tá? Então ele é um botão, né? Então, ó, buttons, ó, então você tem aqui algumas coisas. Por exemplo, o Ship Group, né? E o Ship, por exemplo, eles são componentes que não estão disponíveis para eu usar agora. Então eu preciso fazer um import deles. Está vendo que tem aqui uma setinha aqui, ó, de download aqui? Então esses componentes que estão apresentando essa setinha aqui, ó, que representa o download, né, o ícone de download, então quer dizer que você tem que importar antes de você usar, tá? Senão você não consegue trabalhar com eles, tá bom? Container, né? Então é um container, porque o Bottom Navigation View, ele é um componente que vai possuir botões dentro dele, né? Então ele é um container. Então tá vendo aqui o Bottom Navigation View? Tem aqui o botãozinho de download, né? Então como que eu faço, pessoal? Eu vou clicar nele para a gente fazer o download. Só uma coisinha antes, observa aqui, olha, quais são os imports que a gente tem aqui de biblioteca, né? Olha, as implementações que a gente tem aqui, ó, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Legal, eu vou voltar aqui e vou dar um clique aqui nesse botãozinho aqui. Vamos lá. Aí ele dá uma mensagenzinha aqui, pessoal, não tem problema, dá um OK. E tá aqui, ó, já está fazendo aqui o import para gente, já fez o build novamente e percebe que agora, né, ele não tem mais aquele iconezinho aqui de download. Mas vocês vão perceber que além dele, ó, outros também agora já não tem mais. Ou seja, a biblioteca que implementa o Bottom Navigation View, ela também é responsável por outros componentes. Então agora a gente já tem vários componentes disponíveis aqui. Por exemplo, o Card View, olha, já está disponível para a gente, tá? Se a gente for olhar aqui no Build Gradle, a gente vai ver, olha, que ele importou para a gente esse carinha aqui, né? Olha, e que é o Material. O Material, ele é a biblioteca do Android que já implementa um monte desses novos componentes aqui, que seguem aquelas regrinhas, né, de design, lá do Material Design, lá do Google, tá bom? Então, já tem vários componentes que foram adicionados para a gente, beleza? Então, só a critério aqui de informação. Se você quisesse, você poderia ter digitado isso aqui, dado um clique aqui em sincronizar e daria o mesmo efeito, tá? Mas eu acho essa forma aqui um pouquinho mais simples. Legal, então vamos voltar aqui para o nosso Activity Main. Vamos aqui para o split. Bom, agora a gente tem a view que a gente precisa, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou abrir o sinal aqui e vou chamar aqui o meu Bottom Navigation View. Então tá aqui, ó, a primeira opção ali, né? Bottom Navigation View. Como que a gente vai configurar esse carinha aí? Então vou dizer que ele vai ter de largura match parent, né? E de altura eu vou colocar wrap content. Ele vai ter a altura do conteúdo dele, né? Agora, pessoal, só para a gente poder enxergar onde é que ele está ficando, eu vou colocar que ele tem 96 dp de altura, tá? Só para a gente poder enxergar ele aqui, tá? Depois a gente
a gente muda isso, tá? Mas olha só, eu criei aqui um Bottom Navigation View, então a gente já vê aqui a silhueta dele, né? Vou colocar também até um background nele, vou colocar um background, vou colocar aqui um color primary aqui, né? Então ele já vai ser todo preenchido ali com a cor primária que está definida aqui no nosso projeto. Legal. Bottom Navigation View tem que ficar na parte inferior da nossa Activity. Tá? Como a gente está usando Relative Layout, né, e foi de propósito a escolha desse gerenciador de layout, então para a gente colocar ele lá embaixo, a gente vem aqui e fala para ele assim, ó, align, né, parent bottom, ou seja, alinhe na parte inferior do componente Py, e a gente vai dizer true aqui para ele. Então ele já vai ser colocado lá na parte inferior, tá bom? Aí o que vai acontecer, pessoal? O nosso frame, né, ele está aqui, né, olha, nosso frame ele está aqui, e ele está ocupando, olha, toda essa parte, né, porque a gente falou que ele é match parent, então ele está abaixo do nosso linear layout e ocupando a altura do resto, né, a gente colocou lá match parent também, então ele acaba cobrindo aqui, né, olha, o nosso Bottom Navigation View, né, então a gente pode também, né, configurar o nosso frame layout para que ele não fique, né, ocupando esse espaço aqui, ó, tá? Então eu vou colocar um nome aqui para o nosso Bottom Navigation View também, né? Vou identificar ele, tá? Então vou chamar ele aqui, pessoal, vou chamar de Bottom Navigation, né? Um nome bem fácil aí da gente lembrar, tá bom? Bom, e feito isso, o que a gente pode fazer, né? O nosso frame layout ele está ocupando, né, desde a parte de baixo aqui do nosso linear layout dos botões até a parte inferior aqui do nossa Activity. Só que aí, quando a gente tiver algum conteúdo no nosso fragmento, né, que vai ocupar todo o nosso frame layout aqui, pode ser que ele fique escondido aqui atrás do nosso Bottom Navigation View. Então a gente quer que ele fique para cima aqui, né? Então a gente quer que ele ocupe o Match Parent na altura e na largura, mas o Match Parent na altura não pode sobrepor algum outro componente que já está disponível aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no Frame Layout, a gente vai colocar aqui, olha, o Above, né? Que é acima. Então ele tem que ficar acima de quem? Acima do Bottom Navigation, tá bom? Então olha lá. Então percebe que agora, ó, ele fica Match Parent na altura, só que ele fica abaixo do Linear Layout e acima do Bottom Navigation View. Então a gente fica com, a gente não vai ter o perigo aqui, né, o risco de algum conteúdo do nosso fragmento ficar escondido atrás aqui do nosso Bottom Navigation View, tá bom? Então tá feito aí. Legal. Agora o que acontece? A gente precisa colocar os ícones aqui, né, pessoal? Ou texto, né? Então a gente pode variar aqui, né? A gente pode usar só texto, ou só ícone, ou pode casar os dois, né? Colocar tanto texto quanto ícone. A gente vai usar os dois, tá? A gente vai usar tanto ícone quanto texto aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa criar um menu, porque o Bottom Navigation View a gente pode colocar um menu aqui dentro dele, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em Res, tá? Nos recursos, New, Android Resource File, tá bom? E eu vou chamar, pessoal, aqui o nosso recurso, né, de menu, eu vou chamar de Bottom Menu, tá bom? Que é o menu que fica aqui na parte inferior, tá bom? E aqui no Values eu vou trocar para menu, ou seja, esse é um recurso de menu, tá bom? Vamos dar um OK. E ele vai abrir para a gente aqui, né, o arquivo XML responsável aqui pelo layout do nosso menu. Bom, a gente vai querer que o nosso menu possua algumas imagens, tá, pessoal? Então eu vou usar algumas imagens aqui para a gente poder, para deixar mais legal, né? Então eu vou aqui no nosso Drawable e vou fazer um New Vector Asset, Clip Art. Então o primeiro menu que eu vou colocar vai ser o Home, né, que vai representar ali nosso fragmento Home. Ok. Vou manter aqui as configurações padrões, tá, pessoal? Next. Ele vai ter o nome Baseline Home 24. Vou manter esse nome, não tem problema. Vou dar um Finish. Bom, a gente precisa também do Games, né? Então, Drawable, Vector Asset,
Vou clicar aqui e a gente precisa de alguma coisa aqui que nos lembre jogos, né? Se tiver, tá, pessoal? Se não tiver, também a gente vai usar qualquer ícone aqui, que o objetivo não é a gente ficar preocupado com isso aí, tá? Então, olha, se você procurar aqui, né, ó, por game, né, então tem aqui, olha, o gamepad e tal. Eu acho que esse cara aqui vai ficar legal, né? Então, eu vou colocar esse daqui, ó, o videogame asset aqui. Ok, não vou mexer também em nenhuma propriedade aqui. Next e finish. E a gente precisa uma que vai representar o console, né? Então, ele está inserindo os desenhos aqui pra gente, né? O home e o videogame. Vou inserir agora um para representar nossos consoles, tá? Isso vai ser difícil de achar. Vamos ver aqui algum que a gente pode usar aqui de exemplo. Bom, pessoal, eu não estou achando nada aqui interessante, tá? Eu vou usar o games aqui, ó. Eu vou usar esse gamepad, tá? Vou usar o gamepad aqui, representando aqui os consoles, tá bom? Então, ok. Claro, né? Num projeto aqui real, a gente procuraria um ícone melhor aí em algum outro local, tá? Mas eu vou usar aqui o gamepad. Next e finish. Legal, então vamos lá. Então vou aqui agora no código, né, no split, para a gente começar a criar aqui o nosso menu. Então o nosso menu, ele vai possuir itens, né? Cada opção no menu é um item. Então dentro aqui da tag menu, eu vou colocar aqui o item, né? Já vou dar um identificador para ele. Então esse cara aqui vai ser o nosso menu home, tá bom? Vou fechar aqui já para ele parar de reclamar aqui. E esse item, pessoal, ele vai ter algumas propriedades que são, né, além do ID, a gente tem algumas propriedades que são obrigatórias, né? Por exemplo, o título, ele é obrigatório, tá? Então vou colocar aqui o título e vou chamar aqui de home, tá? Então esse título, né, ele vai aparecer lá no menu pra gente. Que mais? Eu vou querer também o ícone, né? Então vou colocar aqui propriedade ícone e eu vou querer aquele gamepad, né, ó. O gamepad, aliás, o home não, o home a gente quer o home mesmo, né? Então tem aqui a casinha, né, ó, o home, legal? Só que aí a gente vai observar que ele não aparece aqui, né, olha, o ícone não aparece. Então para que fique só, para que o ícone apareça, né, pra gente, então a gente vai colocar aqui um show as action always, tá? Então aí ele vai mostrar pra gente o ícone aqui, tá bom? Então vou copiar e colar esse carinha e vou fazer os outros dois itens de menu, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, assim que a gente terminou aqui de criar o nosso menu, a gente vai adicionar esse menu lá no Bottom Navigation View, tá bom? Então vamos lá para o Activity Main e a gente vai adicionar então aqui no nosso Bottom Navigation View o menu, tá? Então tá aqui, ó, propriedade menu, que permite que a gente adicione um menu dentro desse componente, dentro dessa view. E ele já carrega para a gente aqui, olha, né, ele já traz aqui a sugestão do nosso menu que a gente acabou de criar aqui, né? Então é esse mesmo que eu quero usar, eu vou dar um Enter, tá bom? Legal, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ele colocou para a gente o menu, né? Só que ele está usando aqui, né, a cor do texto e a cor dos ícones, ele está usando aqui a cor preta, né? Então não ficou muito legal. E uma outra coisa, né, olha, cadê aqui o home, né? Aqui está acontecendo uma coincidência, tá, pessoal? Quando a gente tem o Bottom Navigation View, o primeiro componente, o componente que está selecionado, na verdade, ele tem a Color Primary, né? E então ele está com a Color Primary aqui. E o nosso background está também Color Primary, então a gente não está enxergando ele aqui, né? Então o que a gente pode fazer? Ou a gente muda, né, a nossa Color Primary, né, aqui a cor, né, do botão ativo, né, no nosso menu. Ou eu vou mudar aqui a cor de background mesmo aqui do nosso Bottom Navigation View. Por exemplo, se eu colocar um Dark aqui, olha, né? Percebe que aí ele já aparece. Então percebe que o botão Home está aqui, né? Só que ele estava com a mesma cor, né? Então eu vou usar aqui o Color Primary Dark. Só que também eu vou mudar a cor desses componentes, né? Acho que está muito ruinzinho essas cores aqui, né? E acho que eu vou mudar também aqui. Eu vou colocar um Color Accent aqui por enquanto, só para a gente poder testar aqui as coisas, tá? Bom, mas a gente vai mudar também aqui as cores para a gente aprender como é que muda. Então, por exemplo, eu quero mudar a cor do texto e a cor dos desenhos. Então, o que a gente faz? A gente pode vir aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui o nosso item text color.
e eu vou colocar white. Então, olha lá, a gente já mudou aqui a cor do texto para branco, tá bom? E eu vou mudar também a cor dos ícones, tá? Então, a gente tem aqui também o item icon tint. Esse cara a gente muda a cor do ícone. Então, também vou querer aqui branco, tá? Então, prontinho, ó. Então, fica mais visível aqui pra gente, tá? Se a gente executar a aplicação agora, a gente vai já enxergar, né, o nosso Bottom Navigation View. Legal, então tá aqui, pessoal. Então tá aqui o Home, o Games e o Consoles, né? Então tá aqui o Home, o Games e o Consoles. Ainda não está funcionando, né? Porque a gente só adicionou aqui, mas a gente ainda não definiu aqui o Listener para ele, né? E aqui continua funcionando como estava, né? A gente não mexeu em nada aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Mais uma coisa que eu vou fazer também. A gente tinha definido aqui que era 96 dp a altura do Bottom Navigation View, mas agora eu vou dizer que ele é match parent, não, ele é o wrap content, né? Então ele vai ser só ali do tamanho, né, do seu conteúdo. Então vai ficar melhor aqui também a disposição dos componentes lá do menu, tá? Legal. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os efeitos, né, de clique, né? A gente vai colocar os ouvintes de clique aqui nesses itens de menu, para que a gente possa ao clicar no Bottom Navigation View, a gente possa trocar, né, aqui os fragmentos. Então vamos lá para o Main Activity KT aqui para a gente poder trabalhar. Então já vou declarar também aqui, né, pessoal, o nosso Private Lateinit, o nosso Bottom Navigation View. Ele até já está sugerindo para mim ali, né? Então já vou aproveitar aqui a sugestão. E aqui dentro do onCreate, eu já vou inicializar esse Bottom Navigation View aqui, que é igual, né, ao find view by id r.id.bottom navigation, tá bom? Então já instanciamos aqui o objeto para a gente poder trabalhar com ele. Legal, o que vai acontecer? A gente precisa, pessoal, colocar um ouvinte de clique para esse cara também, né, porque ele vai ser clicado. Então a gente precisa criar aqui alguma forma da gente saber que algum item, né, do nosso menu foi clicado dentro do Bottom Navigation View. Então o que a gente vai fazer, né? A gente poderia, tá, pessoal, escrever, né, a função aqui de listener já dentro do onCreate, mas vai ficar ruim. Então a gente vai fazer mais ou menos como a gente fez aqui no clique do botão, né? Então não é legal você ficar criando esse monte de função interna aqui dentro do onCreate. Então o que a gente vai fazer? Eu vou estender, além, né, do onClickListener, eu vou pedir para estender também, pessoal, um Bottom Navigation View onNavigation Item Selected Listener. Então isso é importante, porque o menu ele é composto por vários itens, né, por várias opções. Então existe uma interface que é o Navigation Item Selected Listener, ou seja, ele consegue detectar qual foi o item do menu que foi clicado. No nosso caso, nosso menu tem 3 itens. Então ele vai conseguir saber qual dos 3 itens que foi clicado. Então eu vou pedir para ele estender, para ele implementar essa interface para mim, tá bom? E aí, como é uma interface, ele deve ter alguma função, algum membro lá dentro que eu sou obrigado a implementar aqui na minha classe, né? Porque lembra, a interface é um contrato. Então, se eu estou dizendo que a minha classe MainActivity ela implementa essa interface, os métodos que ela possui eu preciso implementar aqui. Então, vamos dar um Alt Enter aqui para a gente ver. Implement Members. A gente tem uma função chamada onNavigation Item Selected, e ele vai receber o item que foi clicado. Então eu preciso implementar essa função. Então vou dar um OK. Ele vai implementar a função aqui para a gente. Então o que vai acontecer, pessoal? Aqui no nosso Bottom Navigation View, eu vou colocar um ouvinte de clique para ele, ó. Então vou colocar aqui, ó, Bottom Navigation View set onNavigation Item Selected Listener, tá bom? E vou falar disso também. Então, o que eu estou dizendo para ele? Cara, eu estou te colocando aí um ouvinte de item selecionado no Bottom Navigation View. Então, o que acontece? O Bottom Navigation View tem um menu e eu estou falando para ele, cara, fica de ouvido. Se um dos seus itens for selecionado,
você procura pelo método que sabe tratar o clique nesse item. E ele sabe, pessoal, por conta da implementação aqui da nossa interface, ele sabe que ele tem que procurar dentro da nossa classe MainActivity, ele sabe que tem que procurar pelo método onNavigationItemSelected. E ele vai passar para a gente qual é o item que foi clicado. Então você vai saber se foi o Home, se foi o menu Game ou se foi o menu Console que foi clicado. E aí o resto você já sabe como é que faz, tá bom? Então como que vai funcionar aqui, ó? Então a mesma coisa que a gente fez, pessoal, aqui com o clique do botão. Então eu vou chamar aqui, ó, when. Aí ele me passou o item que foi clicado, tá vendo? Ó, eu sei que qual foi o item que foi clicado, ele me passou aqui. Então eu vou fazer item.itemID. Então eu vou comparar, né, o item ID do item que ele me passou com os itens IDs que eu sei que eu tenho. Eu tenho o menu Home, tenho o menu Game, tenho o menu Console e tal. Então a gente vai fazer aqui, né, implementação do when. Então, se for o r.id.menu home, o que a gente quer que aconteça? Né? Legal. Então, vou pegar esse carinha aqui, vou copiar. Pessoal, igualzinho a gente fez aqui, né? Ctrl V, Ctrl V. Tá, se não foi o menu home, pode ter sido o menu game. Se não foi o menu game, pode ter sido o menu console, tá? E o resto, pessoal, você já sabe. Então, se foi o menu Home, eu vou chamar o setFragment e vou passar o Home Fragment para ele. Se foi o menu Game, a gente vai chamar o setFragment passando o Game Fragment, né? Alinha isso aqui direito aqui. Se for o menu Console que foi o clicado, a gente vai chamar o setFragment e passar o console fragment para ele. Ou seja, de resto aqui não mudou nada, tá bom? A diferença, pessoal, é que essa função, ela tem um retorno, tá vendo? Ela tem que retornar um true ou false, ela tem que retornar um booleano. Então ele está reclamando aqui para a gente, ó, que a função não está retornando nada. Então depois aqui do when, olha, depois que ele implementou o when, eu já vou dar um return true aqui para ele, tá? Para fazer aqui o que o método precisa, né? Ele precisa que a gente retorne aqui um booleano. Eu vou retornar true, porque a gente sabe aqui que está tudo ok aqui no nosso ambiente de teste, tá legal? Então, beleza, vamos dar uma revisada aqui. Então, a gente tem um Bottom Navigation View. Esse Bottom Navigation View, ele tem dentro dele um menu, né? E a gente colocou nele um ouvinte de item selecionado. Então, quando algum item do menu for selecionado, ele vai ter que chamar o método onNavigationItemSelected e vai passar para a gente qual é o item que foi clicado. Isso acontece de forma transparente para a gente, tá, pessoal? Então, você clicou em algum item de menu, se você ativou o listener dele aqui, ó, de itemSelectedListener, ele sabe que tem que procurar esse método e passar qual é o item que foi clicado. E aí a gente vai verificar através aqui do when, né? Quando o ID for esse, a gente vai chamar isso. Quando for esse, a gente chama isso. Quando for esse, a gente chama isso daqui, tá? Ops. Vamos lá, vamos salvar, vamos executar e vamos ver se funciona, né, pessoal? Vamos ver se vai dar certo aqui. Legal, então ele já abre direto no Home. Se eu clicar aqui em Games, olha lá, chamou aqui o Games pra gente. Se a gente clicar em Controles, olha lá, aliás, em consoles, né? Chama aqui o console. Se eu voltar em home, ele volta aqui para o home. Então, olha só, tá vendo aqui? Olha, a gente tem, quando você clica, né, na opção, ele dá o efeito aqui para a gente, né? Aquele que a gente chama de ripple, né? Que é essa ondulação para dar a sensação de clique. E ele deixa, né, a opção do menu um pouquinho mais alta aqui para a gente, né? Ele eleva aqui um pouquinho para a gente poder saber aqui depois qual foi o item que foi clicado, tá bom? Bom, se a gente quiser, pessoal, a gente pode tirar agora esses botões daqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui no nosso ActivityMain, esse Linear Layout aqui, olha, eu vou colocar um comentário, tá? Vou comentar ele, que a gente não quer usar, então deixa eu fazer isso daqui, né? Beleza, aí no nosso Main Activity não vai funcionar isso aqui mais, né? Porque a gente não tem mais os botões. Então eu vou comentar aqui, ó. Então eu vou comentar isso daqui. Aqui a gente também não vai precisar por enquanto, então vou comentar também. Legal.
E aqui também não vamos mais precisar desse on-click, né? Na verdade, eu vou só comentar aqui a implementação dele, né? Porque como a gente está estendendo, a gente está implementando a interface aqui do on-click, aí depois ele vai reclamar. Mas beleza, então o que acontece? A gente não vai ter mais os botões, né? A gente removeu aqui, né? Vamos testar novamente. Vai dar um erro aqui no nosso frame layout, né? Porque como a gente não tem mais o linear layout, ele não tem mais esse carinha aqui, né? Então eu vou apagar essa linha aqui para ele não reclamar. Vamos ver se agora dá certo. Pronto, acho que agora foi, né? Então vamos voltar aqui. Então beleza, ó, percebe que não tem mais os botões e agora a navegação entre os fragmentos, né? A gente vai fazer utilizando aqui somente o nosso Bottom Navigation View. E a gente se vê então, pessoal, numa próxima videoaula. Até mais, pessoal.